Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando hoje uma série de vídeos sobre as demonstrações contábeis para a gestão. E aí, esses vídeos tendem a levar vocês a entender melhor como as demonstrações podem ajudar no processo de tomada de decisão e que as demonstrações contábeis não são esse bicho que todo mundo pensa. Muita gente vem falar comigo e fala assim: Holder, porque a DRE, o BP, a DFC, e fica todo mundo meio perdido com isso. Então, primeira coisa é, vamos entender o que são essas demonstrações, como a gente pode ler as demonstrações contábeis e o que a gente pode tirar de informação útil para ajudar a gente na tomada de decisão, que é o objetivo maior desses vídeos. Então, pessoal, a primeira coisa, não tem que ter medo de demonstração contábil. Demonstração contábil, à primeira vista, pode até dar um pouco de choque, mas depois a gente vai ver que elas são informações úteis, são informações super lógicas de como as coisas aconteceram em determinado período. Por exemplo, a DRE. DRE, na verdade, é a demonstração de resultado do exercício. Demonstração de resultado do exercício nada mais é do que uma forma da gente demonstrar como o resultado econômico se comportou em um determinado período. Então, o que a DRE vai fazer é fazer uma comparação de quanto eu tive de receitas e quanto eu tive de gastos. Esses gastos podem ser custos ou despesas. Depois eu vou entrar nesse detalhe e vocês vão entender um pouquinho mais. Então, ela vai me ajudar a saber se a empresa teve lucro ou prejuízo em determinado período. Esse é o objetivo. Então, ela vai fazer só essa comparação: receitas, gastos. Se eu tive mais receita do que gasto, eu tive lucro na operação. Se eu tive mais gasto do que receita, a gente obteve um prejuízo na operação. Tranquilos? Outra demonstração super importante é a DFC. A DFC é a demonstração do fluxo de caixa. O que ela mostra para a gente? Ela mostra o lado financeiro da gestão. Então, se economicamente eu tive lucro ou prejuízo e eu olhei isso lá pela minha DRE, pela demonstração de resultados do exercício, financeiramente eu posso gerar caixa ou destruir caixa. Ou, muitas vezes a gente fala, posso ter um superávit ou um déficit de caixa. Então, para saber isso, a gente usa o fluxo de caixa, a DFC. E essa DFC, o que ela vai comparar, então, é o que eu recebi e o que eu paguei em um determinado período. O que entrou no meu caixa e o que saiu do meu caixa. Então, se a DRE, o econômico, ele é regime de competência, quer dizer, é tudo aquilo que eu vendi, independente de como vou receber, e tudo aquilo que eu gastei, independente de como eu vou pagar. A DFC, o fluxo de caixa, ela é feita pelo regime de caixa. Isso quer dizer que eu só vou considerar dentro do meu fluxo de caixa aquilo que eu realmente paguei e o que eu realmente recebi naquele período. Deu para entender bem a diferença dos dois? Então, pessoal, quando eu falo em fluxo de caixa, em DFC, eu estou falando em financeiro, regime financeiro, em fluxo financeiro, recurso entrando e saindo do caixa. E quando eu falo em DRE, quando eu falo do lado econômico, lucro ou prejuízo, eu estou falando sobre receitas e despesas, independente de recebimento ou de pagamento. Joia? Então, as duas, elas se completam. Elas têm visões diferentes sobre os mesmos fatos. Joia? E a outra demonstração que é super importante é o balanço patrimonial, o BP. O balanço patrimonial, ele vai me mostrar como se comportou a minha estrutura de capital. Então, ele mostra um outro lado do meu financeiro, né, da minha movimentação, que é como eu obtive recurso, de onde eu veio o meu recurso, como é que eu me financiei e como eu apliquei esse recurso, aonde eu coloquei esse dinheiro, ou seja, como eu usei aquele recurso que eu obtive por meio da própria operação da empresa, por financiamento de terceiros ou capital próprio,
que os sócios colocam na empresa para que ela possa girar. Então, eu posso aplicar esse recurso no curto prazo, em aplicações, por exemplo, no caixa da empresa, em bancos, em algum tipo de ações, de investimentos financeiros, né, aplicações financeiras de curto prazo, ou eu posso fazer também aplicações no longo prazo, comprando máquinas, equipamentos, desenvolvendo patentes, construindo prédios. Tudo isso é considerado também como aplicação de recurso, que a gente chama de ativo patrimonial. Também vou entrar no detalhe depois e vou falar um pouco mais como se comporta o balanço patrimonial, assim como eu vou entrar no detalhe do fluxo de caixa e da demonstração de resultados do exercício, ok? Então, essa conversa inicial foi para vocês terem uma ideia de quais são as demonstrações e, com base nessas demonstrações, a gente vai conseguir tirar um monte de informação que vai ser super útil para reduzir o risco empresarial e melhorar a assertividade na tomada de decisão. Esse é o grande objetivo. Então, a gente vai entender, nessa sequência de vídeos que a gente vai fazer, como a gente pode melhorar essa assertividade, como a gente pode usar essa informação contábil, essa informação financeira, para tomar as melhores decisões possíveis, sempre com muita racionalidade, muita objetividade e sempre colocando de lado aquele eu acho que não deve funcionar de forma alguma em gestão. Bacana, pessoal? Então, acompanhem essa sequência que a gente vai fazer. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Dá um like aí nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve também no nosso canal, que vai ver muita coisa boa por aí. A gente vai fazer muitas sequências interessantes sobre gestão financeira, sobre gestão de fluxo de caixa, sobre gestão de custos, sobre orçamento empresarial, enfim, sobre controladoria e finanças de uma forma geral. Tá bom? Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo, pessoal.